Vamos ser sinceros aqui e admitir que 2025 foi uma tremenda bosta pra cultura pop. Tirando aí alguns games que deram muito certo e alguns animes também, no geral, pro cinema, pra TV, foi uma tremenda tristeza. Eu falei aí em vídeos anteriores como é que foram as bilheterias, né? Como é que foi a recepção do público para algumas obras. Então a gente pode concluir que 2025 não foi um ano muito bom. Só que a gente tem aquela resiliência, né? Aquela esperança de, sempre que um ano termina, de que o outro talvez seja melhor. E nessa vibe a gente já começou 2026 com uma ótima notícia. Notícia essa que eu queria ter falado antes, mas que devido à falta de tempo que eu tô tendo, não consegui fazer vídeo. Então eu aproveitei essa outra matéria que eu achei aqui que complementa o assunto para a gente falar sobre algo muito importante. A saída da Kathleen Kennedy de Star Wars. Eu fico muito triste com a notícia aberta! Eu fico muito triste com a notícia aberta, filho da puta! Sim, provavelmente isso já é assunto antigo pra você. Já passou um tempinho desde que foi anunciado que ela vai sair. E inclusive a gente costuma esperar pra falar sobre isso porque já anunciaram isso trocentas vezes e ela nunca tinha saído antes. Então dessa vez eu resolvi me acalmar, não ficar muito emocionado e esperar pra ver se era verdade mesmo. Mas ao que tudo indica, dessa vez é real, ela vai mesmo sair, e uma prova disso é essa matéria que eu vou trazer aqui pra gente conversar. Kathleen Kennedy ataca fãs de Star Wars em entrevista de despedida e se recusa a assumir a responsabilidade por quaisquer erros. Se essa desgraça na sua entrevista de despedida já tá atirando pra tudo quanto é lado, ao invés de fazer um meia-culpa e assumir que ela estragou Star Wars, isso realmente pode significar que finalmente a gente tá se livrando dela. Fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o Otacon em mais um vídeo do canal. Se você caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já deixa um like, um comentário, compartilha o vídeo com alguém que você acha que também vai curtir. E é lógico, se você ainda não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte da nossa pequena família. Se você gosta do trabalho que é feito aqui e quer dar uma ajudinha, tem duas maneiras de você fazer isso. Uma é se tornando membro do canal por apenas R$ 1,99 e a outra com o nosso Live Pix, sempre presente no cantinho da tela, no QR Code e na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que sempre ajudam o canal com qualquer valor. Bom, eu não vou chover no molhado aqui e falar de novo que Star Wars estava uma merda. De uma das obras de ficção mais bem feitas já criadas, de uma saga espacial consagrada que animou a todos, cativou a todos, até quem não gostava do gênero, Star Wars virou um panfleto feminista. Não tinha mais história, não tinha coesão, não tinha bons personagens, não tinha roteiro. A única coisa que tinha era isso aqui, ó, a força é feminina. E com isso, Kathleen Kennedy foi empurrando Star Wars com a barriga por anos, entregando um material cada vez mais medíocre, entregue por pessoas que não entendem, não gostam e não tem nada a ver com Star Wars, que no fim das contas ficou bem óbvio que essas pessoas queriam apenas propagar sua ideologia. E o que é melhor para fazer isso do que algo que todo mundo ama? Uma franquia consolidada, grande, conhecida, de nome, aí você despeja todo aquele lixo lacrador junto e acha que todo mundo vai gostar. Não, é Star Wars, tá com o nome de Star Wars, todo mundo vai amar. Só que isso desde lá do início já não estava dando certo. E terminou agora, e eu diria que foi o último prego no caixão, foi aquela série The Acolyte, que ali, como eu costumo dizer, foi o momento em que perderam o freio. Ah, vamos lacrar mesmo e foda-se. Caracas. Porra! Ninguém ligava mais nem pra fingir que tava escrevendo alguma história, que tava a fim de contar alguma coisa de Star Wars, só lacraram mesmo, e vocês que são fãs que lutem. Uma trilogia de filmes péssimos, feitos por pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, um não tinha nada a ver com o outro, personagens esquecíveis, uma heroína Mary Sue que ninguém lembra e nem gosta dela, que até recentemente a Kathleen Kennedy ainda tava tentando empurrar a goela abaixo da gente. Quer dizer, esse é o legado de Kathleen Kennedy pra Star Wars. Ela vai sair como uma derrotada que não conseguiu agradar ninguém, talvez meia dúzia de militonto aí e algumas feministas, né? Mas o público mesmo, os fãs de Star Wars, estavam tristes e desiludidos, cara. Eu, como sou um, posso falar. Vontade zero de consumir qualquer coisa que tinha o nome Star Wars. Aí, faz um tempinho aí, foi anunciado que a Kathleen Kennedy finalmente vai sair de Star Wars. Parece que algum investidor, algum líder lá, saiu do coma, olhou e percebeu que essa mulher tá estragando tudo, tá jogando dinheiro no lixo.
e resolveram tirar ela finalmente. Aí ela dá uma entrevista pro Deadline, que seria a entrevista de despedida dela. E quando a gente pensa que ela vai ser pelo menos um pouco humilde, admitir que errou aqui e ali... Não dizer que errou completamente, né? Isso ninguém vai fazer. Mas ela não admitiu erro nenhum, pô. Pra ela tava certa. E se deixassem ela continuar, ela ia continuar fazendo a mesma coisa. Pra ela, como sempre, o papo de todo lacrador, a culpa é do fã. O fã que é chato, o fã que é extremista, o fã que quer ver sempre a mesma coisa, não gosta de nada novo. Aí, numa arrogância sem tamanho, ela diz que faria tudo de novo igual, que é a herdeira, né? A guardiã do legado de George Lucas, de Star Wars, e tenta passar aquele ar de que ela sabia o que estava fazendo. Aí chama o grosso, a grande maioria dos fãs que não gostaram do trabalho dela, de uma pequena minoria, uma minoriazinha chata e barulhenta, que é o que eles sempre dizem. Fala que não dá para agradar a todos, você não agradou ninguém, minha filha. Maybe we should go a different route than we did with Indiana Jones. Fuck Indiana Jones, put a ticket in and make her name it gay! Aí, ao invés de fazer como os grandes produtores, diretores, escritores, alguém que já tenha criado alguma coisa boa na vida, ao invés de fazer como essas pessoas fazem, que é ver a crítica do fã como uma maneira de melhorar, ela fica ofendida. Aí vem o que eu explanei na thumbnail. Ela cai, mas cai atirando. A culpa não é dela, a culpa é sua. Você, como fã de Star Wars, que tá errado. Você devia ter gostado do que ela fez. Aí ela explica o comportamento dela durante quase uma década, né? Ela tenta explicar da seguinte forma. Eu entendo porque algumas pessoas podem gostar mais de certas coisas do que de outras. Mas isso não vai mudar o motivo pelo qual decidi fazer certas coisas e porque decidi trabalhar com as pessoas com quem trabalhamos. Ou seja, a opinião dos fãs é irrelevante. Não adianta você, como fã de longa data, alguém que cresceu vendo Star Wars, não adianta você reclamar, você não tem palavra, você não tem lugar de fala, como eles costumam dizer, né? As decisões já foram tomadas e estão acima de qualquer crítica. Não adianta reclamar. Tudo o que você pode fazer é tentar contar boas histórias e se manter fiel à essência do que o George criou. Ele incorporou valores incríveis em Star Wars. Toda a ideia de esperança, diversão e entretenimento. Quer dizer, é tudo que você destruiu. Seguiu exatamente na direção contrária, só militou, 10 anos militando, tentando contar a mesma historinha furada que ninguém comprou. Aí eu me pergunto, aproveito e pergunto pra vocês também, qual a novidade? Durante esses 10 anos aí que ela ficou à frente de Star Wars, tudo que a gente ouviu e viu foi isso. Não só ela, como diretores que foram escolhidos por ela, gente que escreveu, elenco, sempre colocando a culpa no fã. A culpa nunca é do material vagabundo, do negócio mal feito. A culpa é sua. Você deveria ter gostado, não importa o quão medíocre seja. Aí tem um trechinho final da matéria aqui que me chamou bastante atenção. Para os fãs que esperavam que a saída dela sinalizasse uma mudança filosófica na Lucasfilm, essa entrevista oferece um choque de realidade. Kathleen Kennedy pode estar deixando Star Wars, mas a sua visão sobre os fãs da saga não mudou em nada. E ela fez questão de dizer isso em voz alta ao sair. Ou seja, o que a gente já fala aqui há muito tempo. Toda vez que se fala de Star Wars, há bastante tempo, porque se foram 10 anos, quando ela começou, eu nem canal não tinha ainda. Mas desde que esse canal aqui existe, e desde que eu falo de Star Wars, eu digo sempre a mesma coisa. Kathleen Kennedy não gosta de Star Wars. Pior, ela não gosta dos fãs de Star Wars. Tudo que ela queria era um espaço, um local de destaque, onde ela pudesse propagar a ideologia feminista dela. E Star Wars, com a fama que tem, com o tamanho que tem, para ela pareceu perfeito. Por isso ela diz que não mudaria nada. Se dessem outra grande franquia na mão dela, ela ia fazer a mesma merda. Digamos que dessem a Marvel na mão dela agora, ela ia fazer a mesma merda. A gente ia ver histórias de romances lésbicos entre heroínas. É isso que ela quer colocar. Ela não quer saber de história, não quer saber de lore, de porcaria nenhuma. Nunca quis. E ela tá saindo de Star Wars agora, mas essa gente tem muito conhecimento, né? Eles têm muito prestígio. Eu não sei de onde que sai isso, né? Porque só fazem merda. Mas eles são bem conhecidos, bem conceituados em Hollywood. Daqui a pouco ela tá assumindo alguma outra coisa. Ela tá estragando alguma outra coisa. Então eu não sei bem se é um dia pra comemorar. A gente comemora, porque, Star Wars já tava morto e enterrado fazia tempo. Talvez agora haja uma ressurreição. Dizem que é o Dave Filoni que vai assumir. É outro lacrador também, mas pelo menos
esse aí presta um pouquinho mais atenção na lore, preza um pouquinho mais pela história, talvez não lacre tanto. Mas, pô, vamos aprender a comemorar as pequenas vitórias. Essa mulher ter saído realmente é um respiro. É uma luzinha ainda que pequenininha no fim do túnel. Vamos torcer pra não ser o trem, né? Agora me digam vocês acham que foi uma boa ela ter saído? Estavam gostando do que ela tava fazendo antes? O que vocês acham que vai acontecer com Star Wars agora? Vai melhorar? Vai continuar a mesma porcaria? Existe esperança pro fã de Star Wars? Me contem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se encontra no próximo. Um grande abraço em todos. There you are, Miss Kennedy, the linguine and clam sauce. Excuse me. I believe I asked you to put a chick in this and make her gay. Yes, the chef was a little confused what you meant by that. Means put a chick in the linguine and make her fucking gay! O poder de uma, o poder de duas, o poder de muitas. O poder de uma, o poder de duas, o poder de muitas.